Fala comunidade matemática, tudo bem com vocês? Meu nome é Júlio, eu sou do PET de Matemática da UFRN e agora eu vou dar início a uma série de vídeos sobre números complexos, beleza? Então, olha só, esse primeiro vídeo vai ser uma coisa mais intuitiva, os números complexos de uma forma que você provavelmente nunca viu. Tá bom? Se você já tiver visto, então no final do vídeo deixa aí o seu comentário dizendo que você já viu. Se não tiver visto, deixa o comentário do mesmo jeito, que a gente vai ficar muito agradecido, tá bom? Então vamos lá. Olha só, para contextualizar, vamos imaginar a seguinte situação. Nós temos a função f de x igual a x ao quadrado mais 1, beleza? Então se eu te perguntar o seguinte, quais são as raízes dessa função? Em outras palavras, onde o gráfico toca o eixo x? O eixo x vamos considerar que é esse eixo horizontal, beleza? Então olha só, geometricamente nós não conseguimos ver a função tocando no eixo. Porque nós sabemos que essa função, essa parábola, ela vai crescer aqui infinitamente, vai crescer aqui infinitamente também, e ela nunca vai tocar esse eixo aqui, beleza? Então, a geometria desse nosso problema é basicamente essa. Achar as raízes é achar onde a função toca o eixo. Tranquilo? Bom, algebricamente, achar as raízes é saber onde essa função se anula, ou seja, onde f de x é igual a zero, beleza? Mas f de x sendo igual a zero, nós temos que x ao quadrado mais 1, que é a nossa f de x, é igual a zero, beleza? Bom, então, subtraindo 1 aqui de ambos os lados, x ao quadrado igual a menos 1. E aí, pessoal, olha só, nós chegamos em um problema aqui, né? Desde o ensino básico, a gente escuta aquela ideia de que não existe raiz quadrada de número negativo. Agora nós temos um problema aqui, não é? Só que o que acontece? Gauss, né, que era considerado aí o príncipe da matemática no século 18, 19, foi o período que ele viveu, ele elaborou o seguinte problema. Ele pesquisou sobre isso e chegou na seguinte conclusão, que é o que nós conhecemos hoje como o teorema fundamental da álgebra. Todo polinômio não constante de grau n possui exatamente n raízes complexas. Mas, trazendo aí para o nosso problema. Nosso problema é o quê? É um polinômio não constante de grau 2. Então, pelo teorema fundamental da álgebra, Gauss disse que esse polinômio tem duas raízes complexas. Mas aí eu pergunto a você, onde estão essas raízes? Onde estão essas raízes? Bom, nós chegamos à conclusão que seria mais ou menos a raiz quadrada de menos 1. Mas nós não temos nem ideia do que seja essa raiz de menos 1. É uma coisa que está até o momento fora do nosso alcance, fora do nosso entendimento. Então, vamos procurar dar um sentido para esse raiz quadrada de menos 1, tá certo? Olha só, nós temos uma reta aqui e o que acontece? Qual a ideia que nós temos de números? Bom, os números, começando aí do zero, né, a nossa reta, primeiro nós soubemos o que eram números naturais, né? Começou aqui 1, 2, 3 e assim cresce infinitamente. Depois foram descobertos os números inteiros, né? Aí passamos a ideia de ter números negativos. O zero também demorou um pouco para ser aceito, mas nós temos ele aí no nosso sistema agora. Temos números racionais, temos números irracionais, e aí todos os números que nós conhecemos até então estão dispostos nessa reta, certo? Só que a grande questão é, nós não temos números suficientes. Essa é a reta real, mas ela não engloba todos os números, tudo bem? Então nós temos que partir para outra
dimensão, para irmos atrás desses números, para irmos buscar alguma intuição para esse raiz quadrada de menos 1. Beleza? Olha só, essa cena aqui, essa imagem é do filme Interestelar. Se você não assistiu o filme Interestelar, tá perdendo seu tempo. Assista, é ótimo. Melhor filme da face da Terra. Bom, gente, então olha só, lembrando, né, da nossa grande questão, que é dar um sentido para a raiz quadrada de menos 1. Veja, se nós conseguirmos dar um sentido para a raiz quadrada de menos 1, será que nós conseguimos dar um sentido para a raiz quadrada de qualquer número negativo? Olha só, por exemplo, se nós tivermos raiz de menos 25, se nós mantivermos as operações algébricas que conhecemos, isso aqui é igual a raiz de 25 vezes menos 1, beleza? Menos 25 é 25 vezes menos 1, que por sua vez, nós podemos dividir aqui em raiz de 25 vezes raiz de menos 1. Em outras palavras, a raiz do produto é igual ao produto das raízes, tá? E a raiz de 25 nós conhecemos que é 5. Então, raiz de menos 25 é 5 vezes, olha aí o nosso consagrado, raiz de menos 1. Outro exemplo, raiz de menos 100. É raiz de 100 vezes menos 1, que podemos separar em raiz de 100 vezes raiz de menos 1. E raiz de 100 nós sabemos que é 10 vezes raiz de menos 1. Então, olha só, perceba que sempre cai, no final das contas, em raiz de menos 1. E eu coloquei quadrados perfeitos aqui, mas se o quadrado não for perfeito, por exemplo, raiz de menos 2. Ora, raiz de menos 2 é raiz de 2 vezes menos 1, que é raiz de 2 vezes raiz de menos 1, e não tem problema nenhum nós deixarmos aqui, porque raiz de menos 2 é um número real, é um número conhecido, e vezes raiz de menos 1, que é o grande problema, que é a nossa grande questão. Então fica a pergunta, qual o sentido de raiz de menos 1? Bom, gente, então, Euler, matemático do século XVIII, ele chamou carinhosamente esse raiz de menos 1 de I. Por que I? Porque ele disse que isso é um número imaginário. Só para lembrar quem é o I é um número cujo quadrado é igual a menos 1. Tranquilo? Então, se nós tivermos, por exemplo, 3 mais 2i, o que seria isso? Ora, 3 é um número real, tá? E lembra que é um número imaginário. E qualquer número que estiver acompanhado desse número imaginário, isso aqui vai continuar sendo um número imaginário, ou um múltiplo do número imaginário i. Beleza? Então, 2i é um número imaginário. E a soma de um número real com um número imaginário é o que nós conhecemos por número complexo, certo? Então, o número complexo é a soma de um número real com um número imaginário, ou, se você preferir, um múltiplo do número imaginário i. Tranquilo? Vamos brincar um pouquinho agora, antes de sabermos o real sentido do i, de álgebra com esse número i, para ver no que nós conseguimos chegar, tá? Olha só, i elevado a 1 é igual ao i. Qualquer número elevado à potência 1 é igual a ele mesmo. Tranquilo? Então, o que acontece? I ao quadrado, como nós definimos, ou Euler definiu, é igual a menos 1. Tá? Até aí, tranquilo. Mas se eu quiser i ao cubo, o que é que eu faço? Ora, i ao cubo é i ao quadrado vezes i. Só que i ao quadrado nós sabemos que é menos 1. Tranquilo? Então, menos 1 vezes i, menos i. Até aí, ok. E a quarta, quem seria? Ora, i à quarta é i ao cubo vezes i. Só que i ao cubo nós calculamos aqui, ó, é menos 1. Perdão, menos i. Menos i vezes i. Ok? Ora, menos i vezes i é menos i ao quadrado. Só que i ao quadrado, quem é? Quem é? Menos 1. Menos com menos, mais, portanto, 1. Vou só resumir essa tabelinha, tá?
as nossas conclusões foram essas aqui. I menos 1 menos I 1. Olha só, se eu quiser agora I à quinta, basta eu pegar o I à quarta e multiplicar por I. Ou seja, 1 vezes I. Olha só, I à quinta é a mesma coisa de I elevado a 1. Portanto, o I à sexta, basta eu pegar o I à quinta ou o I, né? E multiplicar por I de novo, que vai dar menos 1, que é o I ao quadrado. E assim, gente, olha só que legal. Isso aqui vai se repetir infinitamente. Sempre essa sequência de 4 em 4 potências. Sempre vai resultar em I menos 1 menos I 1. Legal, né? Sempre vai se repetir. Guarde essa informação que ela vai ser de extrema importância para nós. Beleza? Bom, gente, olha só. Vamos brincar um pouquinho de multiplicação aqui, tá? Vamos considerar o eixo real e esses números 0 e 3. Vamos aqui imaginar que o número real ele é representado por uma setinha, tá? Essa setinha azul aqui, 0 e 3. O que acontece se eu pegar o 3 e eu elevo ao quadrado? Bom, 3 ao quadrado vai dar 9, não é isso? Olha só. Então, o que aconteceu com a setinha? Ela permaneceu na mesma direção da anterior. Ela só mudou o tamanho, tá? Mas deu positivo. Se a gente pensar em termos de ângulo, o ângulo dessa setinha do 3 não alterou. Ou seja, temos uma alteração aí de 0 graus. Não é isso? O 3, a setinha do 3 está na mesma direção da setinha do 9. Não mudamos ângulo. Em contrapartida, se eu tivesse multiplicado esse 3 por um número negativo, o que é que aconteceria? 3 vezes menos 2, por exemplo, menos 6, e a setinha sofreu uma alteração no seu ângulo de 180 graus. Olha só, estávamos aqui virados para a direita do eixo, né, 3 positivo, e agora sofreu 180 graus de alteração e estamos agora para a esquerda do zero. Beleza? Então, o que acontece? Se eu tiver, por exemplo, o menos 3, né, menos 3 ao quadrado, eu vou sofrer outra alteração de 180 graus. Então, sempre que eu multiplico por um negativo, eu tenho essa rotação aí, né, de 180 graus. E se for quadrado, olha só, 3 ao quadrado, positivo vezes positivo, dá positivo. Menos 3 ao quadrado, negativo, negativo, positivo. Ora, não consigo chegar num resultado negativo quando eu elevo ao quadrado, né? Mas o que acontece? Olha só, se nós tivermos um número que ele rotacionasse não 180 graus, mas apenas 90 graus, será que isso aí daria certo? Olha só, então nós temos que pensar um pouco fora da caixa, não é isso? Olha só, se nós tivermos 1, né, vamos partir da unidade, 1, unidade real. Se eu multiplicar por i e rotacionasse 90 graus, será que isso daria certo? Ora, rotacionei 90 graus, caí aqui. Se eu multiplicar por i de novo, olha só, o que foi que nós definimos? I ao quadrado é igual a menos 1. Então, gente, olha só, a unidade imaginária é isso. Nós vamos entrar em uma outra dimensão. Nós vamos sair do eixo real e abordar agora os números como uma coisa bidimensional, tá? Só lembrando da nossa tabelinha, lembra? Olha só, i elevado a 1, i ao quadrado menos 1. Né? Isso está aqui no nosso gráfico, nas nossas setinhas. O i ao cubo, nós esperamos que seja o quê? Menos i. Mas lembra que o i ele faz uma alteração de 90 graus? Então nós vamos para onde? Olha só, lá para baixo. Da mesma forma, o i à quarta eu vou para onde? Eu volto para o 1. E se eu multiplicar por i de novo, eu venho para cá. E aí esse ciclo vai ser girado aí infinitamente. Não é isso? Então casa muito bem a geometria desse nosso problema com a álgebra que nós fizemos aqui das potências de i.
Tudo bem, gente? Então, olha só. Então agora, em vez de olharmos para os números como uma coisa unidimensional, né, o eixo dos reais, agora nós introduzimos um novo eixo, o eixo imaginário, onde os números que estão sobre esse eixo imaginário são múltiplos da unidade imaginária i. Tudo bem, gente? Então, olha só, pensando nesse eixo, nesse plano, que agora vamos chamá-lo de plano complexo, tá? Se nós pegarmos um número real A, um número qualquer, com um número imaginário BI, onde é que esse número estaria? Estaria exatamente aqui, gente, olha só. É um ponto do plano cartesiano, né? Nós podemos considerar números complexos como pontos do plano cartesiano. Em outras palavras, para quem é de matemática, há um isomorfismo entre os números complexos e o plano cartesiano R2, tá? Os pares ordenados do R2. Nós conseguimos associar cada número complexo a um ponto do plano cartesiano. Tá? Então, espero que você tenha compreendido intuitivamente o que é o I. Tá? O I é uma rotação aqui de 90 graus com relação ao eixo real. Beleza? Então, gente, o que eu tinha para deixar para vocês nesse vídeo era isso. E o nosso mini curso de complexos continua. Valeu!